Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Me chamo Sidney Cirqueira e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a resolver um problema de conectividade muito comum no Microsoft Fabric, mas não só te ensinar a resolver esse problema, ensinar a entender o porquê desse problema, beleza? É um problema de conectividade. Assim como vocês podem ver aqui na minha tela, né, eu tenho um pipeline de dados, né, um pipeline de dados que busca os dados de uma fonte de origem SQL e armazena ele no nosso storage, no OneLake, e depois processa ali em várias camadas, na camada de processamento com o Spark de Data Engineering, beleza? Então esse é um processo meu que eu tenho aqui, um processo simples aí, um processo muito comum de engenharia de dados, só que como vocês podem ver, eu tenho aqui uma mensagem de erro na hora que eu fui fazer a conectividade no meu banco de dados. Lembrando, pessoal, o Microsoft Fabric, ele possui inúmeras possibilidades de conexão, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando o Data Factory para conectar nesse banco de dados, e é um banco de dados SQL que eu tenho ali no Azure. Beleza? Esse banco de dados podia estar no Azure, podia estar na AWS, podia estar em qualquer lugar, tá? Então, isso aqui é só um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, se a gente olhar aqui na mensagem de erro, é bem interessante e você entender que ele vai dar aqui o código, né, de erro. Deixa eu expandir esse código de erro aqui. Não sei se ficou melhor eu ter expandido, mas beleza. Deixa eu puxar aqui um pouco da tela para vocês verem. Então, basicamente, ele está dizendo aqui que não conseguiu conectar, né, na fonte de dados e esse endereço, esse IP aqui, ele não é permitido lá no meu banco de dados SQL Server. Ok, já estava previsto que esse endereço IP não fosse permitido lá no banco de dados SQL Server. Deixa eu mostrar meu banco aqui para vocês. Meu banco é esse SQL Server aqui, tá no Azure. Inclusive está em uma outra conta minha, não é a conta que eu estou utilizando do Microsoft Fabric. E aí, se eu descer aqui, ó, eu venho para aqui, para as regras de segurança. Deixa eu só achar esse cara. Então, eu tenho aqui as regras de segurança, ó. E percebam que eu não tenho nenhuma regra de firewall aqui no meu banco de dados para que o Fabric se conecte aqui. Só que qual que é o problema que eu queria trazer para vocês, pessoal? Às vezes, as pessoas fazem a conectividade aqui diretamente no Fabric, mas não entendem que o Microsoft Fabric, ali por meio do Data Factory, ou do Data Flow, ou da atividade de cópia, ele tem uma computação por debaixo dos panos. E essa computação, ela precisa se conectar na fonte de origem para trazer essas informações para dentro do Microsoft Fabric. Beleza? Então, isso aqui é um erro muito comum, é um erro de firewall, um erro tranquilo de se resolver, mas só que eu quero ir um pouco além com vocês aqui, tá? Não só mostrar para vocês como que eu vou resolver esse erro, mas explicar o porquê que esse erro aconteceu. Então, a gente sabe que esse endereço IP aqui não está disponível aqui no meu servidor. Como que eu resolvo esse erro? Simplesmente eu venho aqui, adiciono uma regra de firewall aqui, né? Então, posso pedir para adicionar uma regra de firewall e colocar aqui IP do Fabric, por exemplo, e adicionar um endereço IP aqui embaixo, ó. Mas se eu fizer isso, o que eu vou estar fazendo, galera? Eu vou estar fixando esse único IP aqui diretamente lá no meu banco de dados. Então, isso não é uma melhor prática. Mas como que eu sei de onde esse IP está vindo? Porque eu preciso de ter o range desse IP para que eu coloque lá no meu banco de dados no SQL Server. Beleza? Então, como que eu sei qual que é o range desse IP? Eu vou colocar o IP fixo aqui, e da próxima vez que o meu Fabric for executar o meu pipeline, se ele escolher um outro IP, né? Então a gente sabe que a computação ali na nuvem ela é uma computação escalável e com certeza absoluta ela não vai usar um único endereço IP. Beleza? Então esse endereço IP a gente precisa saber de onde ele vem. De onde ele vem, galera? Então, vou mostrar para vocês aqui o pulo do gato. Então, existe, não só para o Fabric, tá? Mas para todas as tecnologias do Azure, uma lista de endereços IPs na qual você consegue descobrir de onde aquele serviço, de onde está vindo o endereço IP para aquele determinado serviço. Legal? Então, vou fazer uma busca aqui. Eu vou buscar por Azure Services IPs. Beleza? Estou digitando aqui uma nomenclatura qualquer, tá, pessoal? Tem um descritivo mais tranquilo de você saber. Então, ele já me traz aqui a primeira página, ó. Download
faça o download dos ranges de IP do Azure. Legal? Então, eu vou clicar nesse cara. Esse cara ele vai disponibilizar para mim um arquivo, né? E aí você pode pegar em inglês, só tem em inglês, beleza? E aqui ele é um arquivo JSON, ele é chamado de Service Tags Public e a data da última atualização. Então, a gente está aqui na data de hoje que estou gravando esse vídeo para vocês, 16/3, né? Então, a gente tem a última atualização dele, foi há 6 dias atrás. Bacana? Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Fazer o download desse cara. Então, ele já fez o download aqui, vou aproveitar e já abrir ele. Provavelmente, ele deve abrir em alguma ferramenta aqui minha interna que abra download, então estou usando o Visual Studio aqui, ele abriu aqui na minha segunda tela, deixa eu trazer aqui para vocês. Então, esse é o arquivo de endereços IPs de todos os serviços da Microsoft. Legal? Então, é um JSON, tá? Você pode salvar esse JSON e usar ele em outras possibilidades. E, basicamente, aqui ele tem todos os IPs. Ó. Ele fala qual que é o nome do serviço, né? Qual que é o ID do serviço, qual que é a região que o serviço se encontra, né? E qual que é a plataforma que esse serviço se encontra e traz todos os ranges de IP. Cara, todos os endereços IPs da Microsoft, né? Que com certeza não são todos os endereços IPs do mundo. Legal? Então, o que, que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai voltar aqui no Microsoft Fabric, a gente vai buscar por esse endereço IP aqui, ó, lá naquele documento, beleza? Então, eu venho aqui no documento de IPs, que está aberto aqui no meu computador, e vou buscar ele aqui, ó. Legal? Então, 192.134, deixa eu voltar aqui, 234, 143. Legal? Vamos lá. 143. Então, o que, que ele achou aqui para mim, pessoal? Ele achou 2 endereços IPs. Bacana? Então, percebam, ó, ele traz o range de IP. Então, lá no meu Firewall eu tive um problema por um único IP específico, e aqui ele traz o range de IP que eu preciso colocar ali dentro da minha plataforma. Então, basicamente, o que, que eu colocaria lá dentro do meu Firewall? Eu colocaria esse IP aqui, ó. Só que o que, que eu queria trazer para vocês? Eu queria trazer para vocês um outro ponto interessante. Vamos olhar essa lista aqui de onde ela está vindo? Vou subir mais um pouquinho aqui, perceba que a gente tem muitos endereços IPs, por quê? Porque aqui ele está agrupado na lista de todos os IPs ali do Azure. Então, olha aqui que interessante. Esse IP, ele veio do serviço Data Factory, legal? Só que existem inúmeros Data Factories aí no mundo inteiro. Então, aqui eu tenho toda a lista de Data Factories de IPs do Data Factory da Microsoft, legal? Então, o que, que a gente faz aqui, galera? Percebam que ele trouxe 2 registros. Então, vou clicar para ele baixar aqui mais um, né? Deixa eu clicar aqui para ele descer no segundo registro. E aí, olha aqui que interessante, ele trouxe o range de IP, legal? Do Data Factory do Brasil. É aonde o meu Microsoft Fabric está. Então, por meio do Data Factory, está disponibilizando esse range de IP. Então, basicamente, o que, que você precisava fazer, galera? Você precisava colocar lá naquele servidor todos esses ranges de IP aqui, no caso que você está utilizando o Data Factory, né? Se você estiver utilizando um outro serviço, você coloca o range desse serviço também. Para quê? Para que ele te disponibilize, te habilite a se conectar naquele serviço. Existem algumas outras possibilidades para você colocar o que a gente chama de Service Tags, tá? Mas não vou entrar muito nesse detalhe. Por quê? Porque aqui eu estou falando de um banco de dados Azure. A Service Tags, ela serve para os bancos de dados Azure. Ela não serve para outras clouds providers. Então, depois eu posso fazer um vídeo aqui para vocês entrando um pouco mais no detalhe. Mas, basicamente, o que, que a gente tem aqui, pessoal? Eu tenho esse range de IP. Então, teoricamente, eu viria aqui no meu firewall, certo? No meu firewall do SQL e adicionaria esse range de IP aqui, beleza? Eu não copiei, era para eu ter copiado. Então, aqui ele tem /24, né, que é a quantidade de máquinas que cabe num determinado range de IP, tá? Não vou entrar muito no detalhe, isso aí são questões de network importantes para que vocês possam saber também, beleza? Então, deixa eu vir aqui, eu vou adicionar esse meu range aqui, então todo mundo sabe que os endereços IPs, eles começam de 143 até 255, então percebam que cadê?
Percebam que ele tem vários ranges aqui, só que eu não vou adicionar todos esses ranges aqui para vocês, tá? Basicamente, estou mostrando para vocês como que funciona, tá? Então, vou voltar aqui. Do 0 até o 255 vai ser a quantidade de máquinas que vai caber lá dentro daquele endereço. Legal? Então, vou dar um OK aqui. Vou salvar a minha regra, tá? Vou salvar a minha regra aqui. E agora, basicamente, se tudo der certo, aquele meu pipeline, ele tem que se conectar nesse banco de dados e tem que executar todo o meu processo. Um outro ponto interessante que eu queria trazer para vocês. Tá vendo essa máquina aqui, essa flag aqui, ó, ela permite que qualquer serviço que tiver debaixo do guarda-chuva do Azure, ele possa se conectar nesse servidor. É interessante eu adicionar essa regra? Não é interessante eu adicionar essa regra. Por quê? Porque eu estou permitindo que vários endereços IPs venham e acessem o meu servidor. Então, isso pode ser uma vulnerabilidade de segurança de acesso no meu banco de dados. Beleza? Então, adicionei aqui o IP fixo, já salvei o IP fixo, não, o range de IPs que a gente encontrou lá na lista de service tags, né? Então, agora, galera, vocês já sabem aonde encontrar os endereços IPs de todos os serviços da Microsoft, não somente do Fabric, beleza? Então, uma vez que eu voltei aqui para o meu pipeline, eu vou fechar aqui a minha execução, vou diminuir só um pouquinho aqui a tela, né? E vou reexecutar o meu processo. Então, agora, se tudo der certo e nada der errado, né? Se der errado, a gente resolve aqui na hora, né? A gente faz os exemplos ao vivo aqui para vocês, né? Não é nada preparado, já falei isso aqui para vocês algumas vezes. Então, basicamente, o que ele fez aqui? Ele já fez o delete lá na minha pasta de origem, né? Então, lembrando, existem várias possibilidades. Você pode carregar o dado incrementalmente, você pode jogar o dado na camada bronze. Aqui, basicamente, o que eu faço? Eu limpo sempre a minha camada de dados brutos, né? E sempre recarrego os dados para lá para dentro. E quem está fazendo essa carga de dados aqui para dentro é a minha atividade de copy aqui, ó. E aí percebam, galera, que o meu pipeline já funcionou, porque a gente já resolveu aquele problema de que não estava conseguindo conectar por meio daquele range. Lembrando, pessoal, eu estou no Brasil. Como que eu sei que o meu Microsoft Fabric está no Brasil? Você sabe que o seu Microsoft Fabric está no Brasil simplesmente clicando aqui, ó. Clica aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Na real, não é aqui. Eu preciso ir aqui no meu Workspace. Eu venho aqui nas minhas configurações de Workspace. Vamos lá. Informações do licenciamento, e aí eu consigo ver aqui onde está o meu licenciamento. Existem várias maneiras de eu verificar onde está o meu workspace, tá? Mas basicamente essa aqui é uma delas. Uma outra possibilidade é se você entrar diretamente pelo seu workload que você está utilizando e verificar qual que é a localidade do seu workspace. Então, uma vez que eu estou no Brasil, eu tenho que vir aqui nesse documento aqui, né, buscar pelo range de Data Factory no Brasil, e esses aqui, teoricamente, são os ranges que você precisa adicionar na sua fonte de dados de origem, no seu firewall de origem. Por quê? Porque eu estou me conectando a uma fonte de dados e essa fonte de dados ela é protegida por um firewall. Eu dei um exemplo aqui tranquilo de um banco de dados que está no Azure, né? Então, uma vez que esse banco de dados está no Azure, eu preciso passar esse range. Existem algumas outras possibilidades aqui, não vou entrar muito no detalhe. Mas, basicamente, é assim que a gente resolve um erro muito comum de conectividade. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês por conta de um colega que me mandou essa pergunta diretamente lá no meu LinkedIn, né? Então, me sigam no LinkedIn aí, tá, pessoal? Vou deixar o endereço do LinkedIn aqui nos comentários. E, cara, me mandem suas dúvidas, tirem lá suas dúvidas todas comigo, pode me conectar comigo lá, eu sou um cara super acessível, beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tá? Se você gostou desse vídeo, solta o like, tá? Se inscreve no canal, beleza, pessoal? Então, lembrando, se você quiser um conteúdo mais avançado e mais detalhado ali sobre Microsoft Fabric, galera, gostaria de lembrar para vocês que eu lancei o treinamento
dominando o Microsoft Fabric de ponta a ponta, tá? Então eu fiz o lançamento desse treinamento recentemente. Eu vou deixar o link aqui no canal, vou deixar o link aqui nos comentários. Você consegue conferir lá quais são todos os módulos que tem mais de 12 módulos, dicas para certificação, tem módulo de segurança, tem módulo de conectividade. Eu ensino para vocês como que cria On-Premises Data Gateway, eu ensino para vocês como se conectam de ambientes privados, tá? Então, se você se interessar, pessoal, fiquem à vontade de buscar www.dominandomicrosoftfabric.com.br, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço.